O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer nada mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos dá a ocasião de nós falarmos a respeito de um ponto várias vezes retomado por Jesus, que é o inferno. Vocês vão dizer: padre, crê em Deus Pai, misericórdia, o Senhor fala demais a respeito do inferno. Você não acha que deve diminuir um pouco, meus irmãos, de verdade, sem querer lacrar, sem querer usar frase de efeito? Eu deveria falar muito mais até. Por quê? Porque o inferno é um remédio para uma doença dos tempos atuais. Existe uma doença no meio cristão católico, que é a negação da existência do inferno, ou pelo menos, que dá no mesmo no fim das contas, ou na negação da possibilidade de alguém ir para o inferno. Ora, como pouco se fala, ou quando se fala inocuamente, isto é, sem efeito, que afinal de contas, se o inferno existe, mas está vazio, dá no mesmo. Ora, como este é um mal, é uma doença que está acometendo a muitos, nós precisamos com mais frequência apresentar esse remédio de caridade. Sim, é caridade falar a respeito do inferno. Por isso Jesus tanto falou. Se nós pegarmos as Sagradas Escrituras, nós veremos que Jesus falou muito frequentemente a respeito do inferno. Isto é, Jesus fala que as nossas ações têm consequências, que as nossas escolhas, as nossas atitudes, que aquilo que fazemos ou deixamos de fazer neste mundo tem consequências eternas, ou nos levarão, as atitudes nos levarão ao eterno céu, ou nos levarão ao eterno inferno, porque, como repetia admirada a menina Teresa d'Ávila, o céu é para sempre, o inferno é para sempre. Pois bem, nós precisamos então refletir sobre isso, porque primeiro é uma realidade amplamente apresentada nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento e precisamente nos Evangelhos, em que Jesus fala muitas vezes, por exemplo, nas parábolas do juízo final,
que uns se salvam e outros se perdem, e que não são poucos, como a própria Virgem Maria disse lá na aparição de Fátima, que muitas almas caem no inferno como os flocos de neve caem no céu. E por que é que isso é dito? Para nos causar, para despertar em nós o pavor, para nos imobilizar pelo medo? Não, mas para que nós nos empenhemos e nos esforcemos por passar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição, e são muitos aqueles que por ele entram. São palavras de nosso Senhor, não palavras de um padre terrorista medieval aqui do Cristo Rei, na cidade de Várzea Grande, da arquidiocese de Cuiabá. Não, são palavras de nosso Senhor. Esforçai-vos. Ou uma outra palavra tão forte quanto esta, se não mais forte ainda, de nosso Senhor, que diz: só os violentos entrarão no reino dos céus. Isto é, vocês podem pegar Mateus capítulo 11, versículo 12. Jesus diz assim: desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Isto é, o que é que nosso Senhor quer dizer com isso, quando apresenta a figura de João Batista, o penitente? Ele está falando que nós alcançamos o céu à base da pancada, já que são os violentos que alcançam o reino dos céus? Não é isso, meus santos. Nós temos que interpretar a palavra de nosso Senhor, as palavras de nosso Senhor como um todo, não pegá-la individualmente e sozinho, a partir simplesmente da nossa capacidade muito limitada, querer interpretá-la. Nós a interpretamos no conjunto de toda a palavra de Deus, de toda a Sagrada Escritura e da tradição de toda a palavra de Deus, escrita e transmitida oralmente, e segundo aquilo que a igreja sempre ensinou por meio do seu magistério, e que também foi interpretada pelos santos com os seus ensinamentos e com a sua vida. Então nós compreendemos muito bem que a violência a que Jesus aqui se refere é aquela violência contra o nosso eu, contra as nossas vontades rebeldes, porque, meus santos, todos nós, inclusive o padre que aqui está pregando, todos nós, aqui e ali, resistimos à vontade de Deus. Todos nós, inclusive o padre que aqui está falando, aqui e ali, não queremos ceder, queremos que as coisas sejam à nossa maneira, de modo que renunciar a si mesmo e deixar Cristo ser em mim, amar em mim, perdoar em mim, viver por meio de mim, isso requer uma violência ao homem velho que em mim vive. Não é São Paulo que diz que existe uma luta entre o homem velho e o homem novo dentro dele? Existe em nós. Existe o homem novo, Cristo, o homem ressuscitado, mas existem também as vontades velhas, às vezes que se manifestam em pecados veniais, mas que se não forem tratadas, tornar-se-ão pecados mortais, isto é, me levarão a pecados mortais, porque se hoje eu resisto à vontade de Deus em A, e se eu não combato esta inclinação de resistência à vontade de Deus e de fazer as coisas segundo a minha vontade, mas isso aqui é pecado venial. Pois bem, mas hoje é em A, amanhã será em B, C, D, E, F, G, H, no alfabeto inteiro, porque nós sabemos, meus santos, não sejamos ingênuos, quão ruins nós somos. E aqui estou repetindo, estou até parafraseando a santa. Hoje
Não é dia dela, mas é o dia dela, estou repetindo novamente, Santa Teresa d'Ávila, que dizia que ela era ruim. E meus santos, se Santa Teresa d'Ávila, olhando para dentro de alguns apegos pequenos, de algumas manias, que ela ainda, quando não tinha progredido tanto, ela via ali a ruindade, quanto mais nós. Então quer dizer, precisamos então, reconhecendo que existe muita coisa em nós, que precisa ser reorientada, coisas que precisam ser reorientadas, coisas que precisam ser mudadas, nós precisamos então fazer violência, precisamos nos esforçar para passar pela porta estreita, precisamos nos esforçar para que nos adequemos a Cristo. Mas o problema é, se é hashtag céu para todo mundo, se o inferno não existe, ou se existe está vazio, para que é que eu vou me esforçar para melhorar, se eu vou para o céu? Se vai todo mundo para o céu, entende? Se no fim das contas, Deus não é justo, se no fim das contas, a palavra de Deus não é verdadeira, porque como é que ela fala tão claramente a respeito do inferno, a respeito de algo que não existe? E, se meus santos, o inferno não é uma realidade, não tenhamos dúvidas de que a mediocridade será a atitude do dia, a atitude da hora, a atitude comum. Por quê? Porque nós não nos esforçaremos para passar pela porta estreita, porque, no fim das contas, nem existe porta estreita, nem porta larga, existe, segundo a cabeça desses que assim dizem, não Jesus, existe uma única porta, a salvação para todos. Então nós precisamos, voltar a nossa atitude, a nossa luta contra nós mesmos, para que nós nos adequemos a Jesus, para que nós levemos a sério aquela palavra de nosso Senhor, que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ora, este chamado de nosso Senhor à perfeição, à santidade, é não apenas, sim, para que nós não nos encaminhemos para o inferno, mas é o caminho mais seguro para que nós não caiamos no inferno. Porque se você diz assim, eu não quero apenas não ir para o inferno, eu quero é ser perfeito, eu quero é ser santo. Isto é, o que significa isso? Eu quero ter uma comunhão cada vez mais profunda com Jesus. Ora, pode até ser que essa pessoa nunca seja santa como nós, assim, uma pessoa digna de imitação, mas ela com certeza, ela se salvará, porque ela está levando a sua vida espiritual a sério. Mas uma pessoa que diz, não gente, eu não quero ser santo não, eu não quero ser perfeito não, eu quero só me salvar, essa pessoa com muita facilidade pode se perder. É como alguém, vocês sabem, os pais aqui presentes sabem muito bem, porque tenho certeza que já aconselharam algo semelhante a seus filhos, ou já até mesmo experimentaram isso em suas vidas. Se você, quando estudava, você dizia assim, digamos que a média seja 6, não sei, hoje em dia a média pode ser 5, pode ser 7, sei lá. No meu tempo, algum tempinho atrás, a média era 6 para passar. Ora, um aluno que dissesse, eu quero tirar só 6, porque eu sou cobra, eu passo me arrastando, então eu quero tirar 6, eu passei e tá bom. Meu santo, quem isso diz, com muita facilidade ficará em recuperação, se não até mesmo vai repetir de ano. Por quê? Porque ele é medíocre, porque ele quer apenas o estritamente necessário para passar. É como um marido ou uma esposa que digam assim, eu quero amar a minha esposa apenas e tão somente o necessário para não ser infiel
a minha aliança matrimonial, ele será um péssimo marido. Porque quem ama, se ama de verdade, ele vai além. Mas não, está ali. A esposa, sei lá, pediu um pouquinho de atenção. Está nas promessas matrimoniais? Não. É pecado mortal eu não te dar atenção? Não, pecado mortal é você me trair com outra mulher, vai dizer a esposa. Pecado mortal é você me espancar. Pecado mortal é você se descuidar irresponsavelmente dos seus filhos. Então, não é pecado mortal eu não querer conversar com você? Não, então eu não quero conversa. Eu acho que não é por aí, né? Eu acho que o caminho não é esse. De um sacerdote que diz assim: eu quero fazer apenas e tão somente o que me é obrigatório, e o resto eu quero fazer a minha vontade. Esse padre será um péssimo padre, porque ele não está aberto às novidades do amor, a um pedido inesperado, a uma sugestão inesperada da graça. E como ele não é movido por caridade, mas ele é movido pela lei, ele com muita facilidade dirá não a Deus e colocará sua salvação em risco. Da mesma maneira, uma pessoa que diga assim: eu quero apenas me salvar, eu não quero ser santo, eu não quero ser perfeito, não obstante Deus me chame à santidade e à perfeição. Mateus capítulo 5, versículo 48, ou 1 Pedro capítulo 1, versículo 16: sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. Sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos ajude o quê? A viver com afinco a nossa fé. Isto é, não devemos, e a palavra de Deus nos ensina isso, não devemos ter o terror, o pavor de ir para o inferno. Isso é tentação. Tentação do diabo colocar desespero de salvação no nosso coração. É pecado até contra o Espírito Santo. Mas precisamos ter um santo temor de que a minha salvação não está garantida. Devemos afastar que é também pecado contra o Espírito Santo, presunção de salvação. Isto é, você está traindo a sua esposa, você está com o coração cheio de mágoa alimentada, você é uma pessoa que vive exclusivamente para as coisas materiais, você vive num namoro desregrado, você dá largas às suas inclinações para as inclinações afetivas e sexuais para as pessoas do mesmo sexo, você usa anticoncepcional e você está assim tranquilamente, #céu, vai todo mundo para o céu. E aí a pergunta é: eu que estou sendo exagerado, ou você está sendo irresponsável e presunçoso e presunçosa, achando que, não obstante as muitas falhas, brechas na sua alma, não apesar de tudo isso, você irremediavelmente vai para o céu? Não é bem assim. Então, se por um lado eu devo levar a sério, isto é, eu posso me perder, e eu preciso me esforçar, fazer violência até contra o homem velho, a mulher velha que existe em mim, para que eu me converta de verdade e entre no caminho de busca de santidade, de perfeição, da virtude, que não fique escolhendo quais virtudes eu vou viver e quais pecados e para quais pecados eu vou fazer vista grossa. Eu preciso combater esses pecados, porque um pecado não combatido, mesmo que, digamos que pelo menos, segundo a minha leitura, seja até venial, com o passar do tempo, aquilo pode endurecer interiormente a minha alma, me endurecer interiormente, endurecer a minha alma, de modo que eu me torne predisposto a, com a mesma atitude
com que eu cometi aqueles pecados veniais, eu cometa também os pecados mortais. Isto é, de uma maneira inadvertida, sem medir as consequências, sem querer nem pensar naquele meu ato, eu cometi aqueles pecados veniais, eu posso com essa mesma atitude começar, sem querer prestar contas a Deus, começar a cometer pecados mortais. Então vamos lá, hoje, primeira atitude, temor de Deus. Temer e ir para o inferno. Jesus diz, como é que ele fala aqui? Versículo 4, Lucas capítulo 12, versículo 4. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer nada além do que isso, porque os discípulos estavam com medo dos fariseus, que já queriam matar Jesus, e que poderiam também matá-los, então eles estavam com medo. Jesus diz, olha, não tenham medo deles, o máximo que eles podem fazer é matar o corpo, tenham medo, versículo 5, vou mostrar-vos a quem deveis temer, temei aquele, é Deus, que depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Então está claro, eu acho que mais claro do que isso, não precisa. Mas para que o pavor não se instale nos nossos corações, imediatamente Jesus vai dizer que nós valemos mais do que os pardais, e se Deus cuida dos pardais, Deus cuidará de nós, que até os cabelos da cabeça estão contados, isto é, Deus conhece a nossa vida, e Deus não vai nos desamparar, então Deus cuidará de nós, por isso, não tenhais medo. Então parece até uma contradição, no início, tenha medo, e tenha medo de Deus, que pode, além de tirar a vida, lançar no inferno. Depois Jesus diz, não tenha medo, porque Ele vos ama. Mas percebe, não tenha medo, quem vai levar a sério que eu posso me perder. Então se eu de verdade estou lutando e combatendo contra o homem velho, a mulher velha que existe em mim, se eu de verdade estou me esforçando para passar pela porta estreita, se eu de verdade estou procurando ser perfeito como Deus é perfeito, mesmo sabendo que eu nunca neste mundo serei perfeito como Deus, e mesmo sabendo que eu sempre estarei aquém daquilo que Deus espera de mim, eu tenho confiança. Se eu estou correspondendo com a graça de Deus, eu posso esperar a sua misericórdia, não terei medo, porque Deus que cuida dos pardais, Ele cuidará de mim. Que Deus, meus santos, nos conceda esta sabedoria. Por um lado, um temor de Deus, um santo temor de Deus, de não querer se perder e de levar a sério a própria vida e saber que as minhas escolhas têm consequências. E do outro lado, uma profunda confiança na providência e na misericórdia de Deus, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.